Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje estou com o Lucas Lazzaretti, que escreveu Saturno Translada. Lucas, que prazer te receber aqui. Eu tô bem feliz com esse crossover de Literatami e Livrada. O Lucas, ele nasceu em Pato Branco em 1989 e vive em Curitiba. Além de escritor, ele também é tradutor e, eventualmente, apresentador do canal Livrada, de onde vocês devem conhecê-lo. E hoje a gente vai conversar, então, sobre o Saturno Translada, um ensaio romanesco, que saiu pela editora Sete Letras, é o romance mais recente do Lucas. E assim, à guisa de apresentação, eu queria que você dissesse assim, do que se trata o livro, para quem ainda não leu, e o que te levou a escrever essa história. Do que se trata? Bom, obrigado pelo convite, Tami. É um crossover, como você falou. Tu vai fazer alguma coisa para você ir lá no Livrado agora? Boa. Tem que falar com o chefe, né? Sim. Do que se trata o livro? É sobre uma geração, uma geração que completa 29 anos em 2016, por volta de 2016, onde acontece na história desse país em que estamos um acontecimento fatídico, não? Um golpe e as consequências advindas daí, mas uma geração que talvez tenha recebido a promessa de que a coisa ia dar muito certo se a gente fizesse, estuda que vai dar certo, faz que vai e de repente se vê sem possibilidade de futuro, assim. Então é um ensaio romanesco porque tem quatro formas de romance, não é? São 4 partes, 4 personagens e um personagem que encadeia, que liga essas 4 partes, e cada uma quer dizer, tem algo parecido com o fluxo de consciência, stream of consciousness, tem uma parte epistolar, tem uma parte, sei lá, um pouco mais poética. Ele ensaiou isso, da onde veio, do que me levou, sempre complicado. Eu havia terminado de escrever o Escritor Morre à Beira do Rio, que é um romance anterior, e eu tinha voltado para o Brasil em 2019, quando eu estava terminando, eu tinha defendido minha tese, blá 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 blá, blá, e aí eu terminei o Escritor e veio essa ideia, essa percepção de conversas com amigos. O que eu estava sacando era uma espécie de Stimmung, de atmosfera, de sentimento do que estava passando com várias pessoas que eu conhecia. Algumas tendo que ir embora do Brasil, porque, enfim, não tinha mais o que fazer aqui, por o nível de formação que tinham. Outras sendo perseguidas por questões de posições políticas, gênero, a gente conhece bem a toada. E eu tive a ideia, e eu não lembro exatamente quanto tempo depois, porque normalmente eu termino de escrever uma coisa e já começo a escrever outra, eu estou escrevendo várias ao mesmo tempo. E aí foi um momento em que eu falei assim, não, beleza, eu vou sentar e fazer. E foi de agosto a outubro, alguma coisa assim, 3 meses, eu escrevi esse livro em 3 meses. Que aí foi esse estilo. Eu estava meio sem ter o que, esperando para ver se rolava bolsa de pós-doutorado, se rolava o que acontecia, e aí eu escrevi esse livro, sai meio por essa intuição, assim. Na verdade, a primeira coisa que eu escrevo é o primeiro parágrafozinho, aquele começo, assim, que me parecia, aqui dá um tom do que é essa atmosfera do livro, do que é essa... E aí ele ficou lá, e aí depois eu volto e em 3 meses eu escrevo tudo, assim. Então foi um pouco isso, assim, eu queria escrever um livro, o Escritor Morre à Beira do Rio, ele não é um livro contemporâneo, é um livro lento, tem uma questão de metanarrativa, e eu queria saber se eu podia escrever algo que fosse, entre muitas aspas, contemporâneo. Se eu poderia tratar temas contemporâneos e talvez abordar uma linguagem
que na minha cabeça era mais direta, assim, narrativamente falando. Depois eu percebi que não era. Mas enfim, que era um tema contemporâneo, e aí saiu isso, assim. Agora ele que se defenda, né? Nossa, impressionante ter feito tudo isso em 3 meses. E para contextualizar que para vocês hoje estamos com uma plateia muito especial. Vanessa Vascolto e Nicole... Lazarete. Nicole Lazarete, gente, óbvio. A minha amada. Então, ele está contando aqui com o apoio também da Nicole. E, enfim, você falou um pouquinho dessa questão do ensaio, né? Porque o livro é intitulado Saturno Translada, o ensaio romanesco. Então, logo de cara tem uma questão formal aí que eu acho interessante a gente explorar, porque eu sempre penso no texto do Adorno quando a gente fala em ensaio, né? Que de maneira muito, muito, muito rasa, assim, seria, segundo ele, né, uma evocação para a liberdade de espírito, para novas interpretações que surgiriam do rompimento da crença numa verdade absoluta e cristalizada, né? E aí o ensaio, então, se propõe a realizar um pouco dessa ruptura. E aí o romance seria essa forma em crise que já passou por inúmeras transformações até se estabelecer como essa categoria instável e bastante ampla da literatura, que muitas vezes abarca inclusive o próprio romance, sem que, o próprio ensaio, aliás, sem que essa nomeação seja necessariamente dada. Mas você escolheu destacar isso aqui no livro, né, no seu subtítulo. E o que faz, então, do Saturno Translada o ensaio romanesco e não um romance ensaístico? Se existe alguma coisa, o que a gente poderia pensar que é um romance ensaístico, não? Talvez, não sei, o Sebald, algumas coisas do Bernhard, algumas coisas seriam alguma coisa do Thomas Mann, quando ele, talvez isso, assim, um romance ensaístico. Quer dizer, a ideia que vem por trás é sempre de um romance de tese, não? Então, um romance que está ali para sustentar uma tese. Isso é mais cristalizado na história do gênero romance. O que eu tento fazer é quase o inverso disso, assim, é ensaiar as possibilidades de um romance. Se o romance está em crise, e eu acredito que sempre está, todo gênero sempre está e sempre estará em crise, porque é a condição do gênero, ele tem que, ou ele se refaz ou ele morre, não é? Isso é válido para poesia, para teatro, o que for. Então, ensaiar de novo a possibilidade do romance, ensaiar com 4, quer dizer, retomar formas que já foram utilizadas no romance, que são conhecidas, que as pessoas vão entender como romance epistolar, que é a terceira parte, só que aqui com e-mails, não é? E que é uma coisa extremamente banal, não é? Os romances do século XVIII eram todos, a maior parte eram epistolares, enfim, a gente sabe bem onde vai a coisa. Então, reensaiar para retornar a possibilidade de pensar o romance. Ao mesmo tempo, fazendo um romance, não é? Então, essa era um pouco a ideia, porque sempre você fica com essa questão, você refaz a literatura fazendo ela, não dizendo o que você vai fazer, não é? Não é aqui na entrevista que eu faço, não é? É lá. Então, de novo, ele se defende sozinho. Tinha esse lado do ensaio romanesco, então, do ensaio que ensaia as possibilidades. E depois, muito interessante isso que se coloca no Adorno, quer dizer, a ideia do ensaio como algo que quebra com leituras absolutas, não é? De fato, assim, tenta ir além de determinados limites do pensamento. O ensaio, pelo menos na filosofia, é isso, né? Pega o Montaigne, pega o Kierkegaard, que eu adoro, são Benjamin, são caras que fazem precisamente isso. Talvez, aqui é muito talvez, eu tenha tentado fazer isso com esses temas contemporâneos. Porque os temas que estão ali já foram tratados exaustivamente em outros livros. Talvez não a fuga de cérebros, talvez essa tenha sido uma coisa menos tratada. Mas, enfim, preconceito, questão racial, diferença de classe, desigualdade de classe, todos esses elementos estão sendo pisoteados o tempo todo por essa literatura contemporânea, não só brasileira, assim, fora também. Então, talvez o que eu tenha tentado fazer era ensaiar isso, assim, ensaiar a possibilidade de reacessar alguns desses temas sem cair no que me parecia
enfim, o trivial, o banal, assim, dizer, não ser pedagógico, não dizer o que já foi dito, o racismo é errado. Sim, todo mundo deveria saber, não é? Não sabe, mas né? Quase 50% do país não sabe. Tratar isso de uma forma, de uma perspectiva diferente. E a perspectiva, no caso do romance, que é sempre algo concreto, com personagens que são sempre particulares, singulares, é tratar isso através das escolhas pontuais. Não é? Então você não ensaia no vazio, você não ensaia no geral, você sempre ensaia num temazinho, por isso que os ensaios são bonitos, assim, os que são bem feitos, não é necessariamente o meu caso. Mas é o cara que pega uma coisinha, uma filigrana de algo, e daquilo ele tira assim, o mundo. Assim, pô, mas peraí, você estava falando de você andando por Paris. Pois é, algo saiu dali. Assim. Acho que é isso. Eu acho que você fez isso muito bem, muito bem. A translação de Saturno, que curiosamente é o planeta da melancolia, leva aproximadamente 29 anos, né, como você falou, para se realizar, e 29 é a idade dos protagonistas do livro. Então você está escrevendo a respeito de uma geração e a partir de uma geração específica, que é essa de brasileiros chegando ali aos 30 em 2016, 2017, que é esse período que você comentou bem trágico da história do país, e de grande retrocesso também, né, que parece encaminhar o Brasil ao Estatuto de Necrópole, logo depois de uma fase de muitas expectativas e possibilidades. E aí, nesse cenário de desesperança, especialmente a quem vinha se dedicando à trajetória acadêmica nos anos anteriores, né, como é o caso da maioria dos personagens aqui, uma angústia muito forte brota em todos eles, né? Eu acho que é mais do que uma náusea sartreana, eu acho que tem uma gosma de tristeza, você usa essa expressão, uma gosma, e, sei lá, uma tinta da melancolia que escorre ali sobre o futuro dos seus protagonistas, transformando-se numa espécie de condição endêmica, né, que está refletida nas nomeações de cada parte do livro, né? Tem o pústula, coágulo, escoriação e carcinoma. Muito bonito isso. Antes de falar assim mais especificamente, mas assim, antes de falar mais especificamente sobre os narradores, né, de cada uma dessas partes, eu queria passar um pouco pelo seu processo de escrita e de configuração formal assim da obra, né? De que maneira essa inclinação patológica influiu sobre as divisões que demarcam o livro, assim, sobre a pele do romance? Pois bem, normalmente eu tenho uma ideia, eu não tenho muitos livros, eu tenho o quê? 4, 5, assim, 3 romances, um de contos e um de poesia. Mas falando dos 3 romances assim até agora, cada um tem um processo porque tem uma intenção e uma ideia, uma forma por trás. E eu trabalho pensando sempre a ideia de que o conteúdo tem que forçar a forma e vice-versa. O que aconteceu aqui foi que eu tive essa ideia, esse sei lá, espasmo mental, que foi dizer... eu percebo uma melancolia nos meus, assim, os meus amigos, não. E eu percebo uma melancolia que não é aquela que eu estudei, que eu fiz, que é a melancolia, sei lá, tratada pelo Freud, tratada pelo Lacan, tratada pelos estudos do Starobinsky, não é, porque aquela parecia ser uma melancolia da perda, da falta do objeto, não é? Como está no Luto e Melancolia do Freud, assim, o objeto está lá, você não sabe o que, você padece de algo que é uma falta, só que uma falta passada. E a ideia que eu tinha era de que eu tinha que exprimir de alguma forma que existia um outro fenômeno, portanto, o Saturno, o planeta da melancolia, que é a melancolia do futuro. Assim, que o que foi tirado deles não é o passado, o que foi tirado deles é o futuro. E, portanto, essa melancolia se converte não numa ausência, mas numa profunda presença. Assim, não é... É claro, eu sei, psicanalistas vão falar, tudo bem, ausência, ok, eu entendo. Mas era uma presença, quer dizer, não só psicológica, mas uma presença social, cultural, concreta, nesse sentido. Assim. E isso orientou as 4 formas. Eu sabia que a última forma, que o carcinoma, que a última parte, ia ser a mais pesada,
para mim pelo menos. Por isso, dos 4, ele tem nome mais pesado. E as outras 3 formas de lacerações ou dados patológicos foram aparecendo conforme os personagens me apareceram também, assim, conforme eu solidifiquei eles na minha cabeça de que agora, ok, esse daqui parece mais tal jeito. Sim, eu sabia um pouco isso, de que a primeira ia ser um pouco, não sei se mais leve, mas tinha alguma coisa ali mais indecisa, e aí a última é de fato a irreversível, assim. A pedrada. E aí acho que foi isso um pouco que orientou a forma nesse romance, assim, de ter essa concepção geral, de organizar ela mais ou menos sob essa perspectiva, e aí levar para essa concretização. Que, de novo, é sempre assim, eu não reli ele depois, então a gente não sabe o que aconteceu ali. Eu sei que a última parte, isso sim, que a última parte era feita para ser para que se entenda, olha, daqui não tem volta. Assim. E falando um pouquinho assim sobre os narradores, né? Então, cada parte do livro tem um narrador diferente. E na primeira, quem narra é um homem formado em regência musical, né? Que retorna do exterior, onde ele esteve para estudar. E esse capítulo ele tem umas marcações musicais muito interessantes. É como se o narrador estivesse compondo uma fuga. E eu acho que aí cabe... Boa! Você sacou! Cabe as 2 interpretações ao menos possíveis, né? E aí a segunda sessão já é narrada por uma bióloga negro-brasileira, cujos traços identitários são bem explorados aqui, né, com especial atenção. E ela está em diálogo com outro personagem, mas só o discurso dela praticamente é o que aparece em sessões de conversas sem respostas. E um parágrafo vai desaguando no outro, também achei isso bem interessante. A parte 3 traz esses 2 amigos que trocam e-mails. Só para trazer um contexto, né? Um deles é um artista negro e homossexual que foi perseguido no Brasil por conta das suas artes. Ele teve que se exilar no exterior. E, em alguma medida, ele experimentou também a passagem da pobreza para uma situação financeira um pouco mais... O acesso à universidade, que aconteceu, não é? Aconteceu. A magia. E rolou, a gente viu isso. Você teve na USP, eu tive também. Cara, a gente viu gente que não era só assim, o primeiro na família a fazer a graduação. É assim, pessoas que eram pobres e que tiveram acesso com processos de incentivo e tudo mais, e que não é só um salto financeiro, sabe? É toda uma coisa que acontece ali. Com certeza. Mas enfim, desculpa. Não, imagina. E por fim, quem narra então é um homem que recebe a notícia da morte de um amigo num capítulo muito marcado pelo onirismo, né? É o relato dos sonhos, as suas anunciações, assim. E em muitos momentos da minha leitura eu fui lembrando do narrador, do Benjamin, porque ainda que cada um dos seus narradores tenha um recorte de realidade muito particular, com estilos distintos e uma pegada bem contemporânea, me parece que o discurso de todos eles vem contaminado, assim, primeiro por essa conjuntura sociopolítica em que eles estão inseridos, né, que não é exatamente um cenário de guerra, mas é também um cenário de nulidade de perspectiva, de exterminação também das identidades individuais, acho, em alguma medida. E segundo, por uma tentativa, assim, meio desesperada de ultrapassar certa barreira de incomunicabilidade que insiste em se interpor entre eles, né, o que impossibilitaria o intercâmbio de experiência, né, que para o Benjamin seria uma condição fundamental à arte de contar histórias. Por isso a arte de narrar, segundo ele, já estaria em vias de extinção lá em 1936, assim. Sempre está, nunca. Né? E aí, puxando um pouco esse gancho que o Benjamin levantou nesse texto escrito aí há tantos anos e deslocando, claro, a inquietação dele para os nossos dias e especificamente para o seu livro, como é que seus narradores escapam da extinção do narrar, né? Ou como você faz ou tenta fazer isso? Talvez eles não escapem. Ensaiar essas diferentes formas é, de novo, tornar possível narrar, não é? Eu tinha feito isso com O Escritor Morre à Beira do Rio, que é um livro que tem 2 arcos. Né? Tem um arco narrativo que vai até uma parte,
E depois ele quebra e aí entra um outro arco narrativo para depois voltar. Quer dizer, de novo, essa que agora tem se tornado cada vez mais claro para mim, que é uma preocupação minha, assim, de como torna possível de novo sempre. Assim. Como eu posso narrar alguma coisa. Claro, o ensaio do Benjamin é paradigmático nesse sentido. O Benjamin é interessante porque a ideia dialética dele é de que alguma coisa se perde, mas não se perde, ela se transforma, não é? Sempre tem esses dois lados nele então, assim, às vezes leem ele muito negativamente, como assim, não, o narrador acabou. Não, ele vai dizer, vai mudar, vai se alterar e tudo mais. Que era um pouco isso que eu tentei fazer. Talvez a parte mais evidente seja a terceira, que é epistolar, quer dizer, eu pego uma forma batida e tento fazer ela se reatualizar. E tento fazer aquilo soar natural, quer dizer, como se você estivesse lendo a troca de e-mails de amigos, assim. O que é, para mim, sobremaneira fundamental, assim, o que me parece importante, é que as vozes narrativas deem conta de si mesmas. Então, talvez a primeira, por exemplo, a primeira parte, que tem esse elemento, tem um cara falando sobre a volta dele para a cidade onde ele foi fazer doutorado em regência, em composição, na verdade, nos Estados Unidos. Ele volta e ele encontra esse amigo, Daniel, que era um prodígio. Ele era o prodígio, não o cara. E é um prodígio que não se realizou, assim. E ele vai acompanhando. E essa ideia que você sacou bem, que tem a parte da fuga, porque é uma parte que ele vai fazer progressos harmônicos, assim, é coisa de nerd, isso assim, não é? Que eu coloquei. São progressos harmônicos mesmo, que produzem ali uma fuga à maneira quase dodecafônica, assim, como se fosse possível pensar isso, já que a fuga é um estilo contrapontístico por excelência. Mas ele aí fazer isso daqui, fazer essa fuga, conseguir realizar, é tornar possível de novo narrar. Entendeu? Se você pega isso, se você entendeu, como você bem entendeu, que se trata disso, que não é só eu dizer, ele era um grande músico, nossa, ele entendia muito de Schoenberg, nossa, não. Enfim, é fazer acontecer no movimento da própria narração, aí está funcionando. E isso vale não só para mim, parece para todos os livros, assim, não é? Para toda a literatura. Ela tem que, desde dentro, se sustentar, não é? E aí fica feio, quase um anti-Wittgenstein. Assim, ou talvez o Wittgenstein mesmo. Assim, não adianta eu ficar falando. Assim, mostra, assim, tá aqui, sabe? Faz. Faz. E aí ela acontece ou não acontece. Sim. E, claro, depende dos leitores, depende de uma série de fatores, mas meu trabalho acabou ali, assim. Não, ter lido o Dr. Fausto me preparou para Lucas Lazzaretti. E apesar assim, da geração dos narradores ser o grande foco do livro, também a anterior, né, ou seja, a geração dos pais deles, é uma questão aqui, né, sobretudo como ponto de comparação, talvez, assim, a geração atual, de contraste. É algo assim meio Turgenev, em Pais e Filhos, você vai discutindo um pouco dos conflitos intergeracionais dessa contemporaneidade brasileira, né? O que tem de diferente nos desafios enfrentados por essas duas gerações e no modo com que cada uma delas lidou com os conflitos do seu tempo? Você fala disso aqui no livro, né? O conflito de geração aparece na primeira, na segunda e na quarta parte, sobretudo. A terceira parte do artista visual, vamos dizer assim, não é tão, acho que não parece tão evidente assim. Em todas o traço da comunicação que você percebeu. Não tem comunicação, entende? Há uma geração anterior que tem uma visão de mundo e que, para eles, a nossa geração ter feito faculdade já era o suficiente. Assim. E por que vocês estão reclamando? Por que vocês, não é? O que mais vocês querem? Pô, passa num concurso do Detran e deu, entendeu? Vocês têm a graduação já, vocês deveriam... Pô, eu quando tinha a tua idade tinha casa, tinha... Assim,
Meu amigo, nossa é a primeira geração que não ganha mais do que a geração anterior, assim, eles não... Essa inacessibilidade da comunicação vai tornando ainda mais agônico, não é? Não um conflito de geração, porque não é disso que se trata, mas é quando, as diferenças de geração aparecem, essa incomunicabilidade lança a luz para o quanto essa melancolia é nova, assim, não é? Tanto é que ela não consegue sequer ser comunicada para esse pessoal da geração anterior. Eles não entendem por que eles estão mal. Não faz sentido para eles. E é compreensível que não faça. Não é? E aí chega a última parte, aí assim, algo aconteceu e a comunicação está vedada de fato. Assim. E aí você vê um pai, que ninguém aqui é bom ou mal, assim, não tem essa coisa, não é? Mas um pai que não só não pode mais se comunicar com o filho, como talvez nunca pôde. E aí agora percebe que talvez nunca pôde. Assim. E agora saca que essa coisa... que isso fica latente como parte do que foi a formação dessa melancolia. Que uma geração não converse com a anterior, isso é mais batido do que... Não é? Tá em toda a história da humanidade, blá, 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 blá. Mas que algo tenha acontecido quer dizer, que esse fenômeno da incomunicabilidade tenha favorecido a produção dessa melancolia, era esse o traço que me parecia fundamental aqui, assim. Não é só porque ninguém ali é rebelde sem causa, ninguém é, sabe, papai não me escuta, sabe? Até tem relações cordiais com os pais, só é o fato de que não rola. E aí o ambiente acadêmico aqui, né? O ambiente acadêmico, seus preconceitos, suas hipocrisias, mas também a sua função de alternativa às limitações materiais dos sujeitos, são pontos fundamentais aqui do livro, né? Então, o livro vai tratar dos impactos que um percurso acadêmico pode causar sobre a existência de alguém que se dedica a ele, os sucessos e falhas vão pesando de maneiras particulares a depender das condições de cada um, do quanto custou ou não custou estar ali, né? Eu penso principalmente na parte da narradora, né? Quando ela fala bastante sobre isso. E a trama aponta, então, a fuga para o exterior como possibilidade mais atrativa para os pesquisadores do que a estada nesse Brasil que o país, nesse desbrasil, eu diria, né? Que o país parece ter se tornado no contexto aqui do romance. E aí eu queria saber se a visão do autor condiz com a da narrativa nesse caso, assim, como é que você vê o mundo acadêmico brasileiro eu tô hoje? nele, assim, agora você... Então, você vai saber falar bem. Então, agora os caras vão ficar putos comigo e tal. Não, vamos dizer assim, é que eu concordo, porque o que passa a Alana, que é essa personagem do segundo, eu jamais passei, não é? Eu não sou uma mulher, eu não sou negro, eu não sou neurocientista, todos os detalhes aqui. Então, claro, o mundo acadêmico para mim é muito diferente do que é para uma mulher, para um homem negro. Nós sabemos disso. O que me parece sim que é ali um problema é que ela olha para o exterior como assim, não, talvez seja essa a solução, mas também não é a solução, não é? Nós não somos considerados iguais com os iguais, não é? Ela tem um doutorado, ela é uma boa pesquisadora, não sei, mas quando ela tenta disputar de igual para igual, ela é uma latino-americana. Ela não é igual na disputa da academia, pensando ela globalmente, não é? Ela não é igual. Então tem esse elemento, a academia enquanto essa comunidade de ciência global, e por isso ela é, se eu colocasse uma pesquisadora de humanidades, não ia ter o mesmo efeito de alguém que faz, não é, pesquisa de neurociência, assim, ela é hard science, é uma coisa que nós da humanas, pensamos assim, não, poxa, esse pessoal está bem, assim, esse pessoal que está por cima da carne seca. E você vê que não, que ela é, nessa consideração da academia global, tão periférica quanto... e aí ela é mais periférica ainda, porque é mulher, mais periférica ainda, porque e todas as... E aí essas periferias que acontecem em relação à academia global acontecem também na academia nacional, não é? Então ela também é periférica aqui, assim, ela também não está no centro, na hegemonia da coisa.
vamos dizer, eu estou parcialmente no mundo acadêmico, eu dou aula, faço pesquisa e tudo mais, mas e é algo que muito se fala agora, muito se discute, e eu acho que ainda falta, assim, quilômetros daqui até o sol para a gente alcançar, sabe? Porque tem, assim, me parece que ainda está muito na ordem do discurso, sabe? Muito pouca prática efetiva para coisas que nós vemos acontecer continuamente e que, ninguém quer se incomodar, assim. Então é bonito falar, puxa, eu sou contra o preconceito ou a misoginia e tal. Poxa, mas quando teu colega faz, você é conivente, né? Você não quer se indispor, você não quer falar, assim. E isso repete e repercute, não é? Repercute nessas pessoas que vão... essa semana até saiu um artigo na Nature, então não é, de novo, uma revista de ciências humanas, tá? É o pessoal que faz ciência séria, segundo dizem, falando que há um adoecimento psicológico por parte dos pesquisadores acadêmicos do mundo. As pessoas estão em depressão, as pessoas têm burnout, elas não sabem, porque claro, os caras sacaram isso. É pior para as mulheres, é pior para as pessoas LGBTQIA+, trans, é pior para as pessoas negras, é pior para a comunidade. Sim, claro que é pior. Assim, eu não preciso de uma pesquisa, eu estou na canina, a gente sabe disso. Mesmo assim tem quem negue. Não, sério, mas aí, assim, tem quem negue que a Terra é redonda. Sim, também. Ou que vacina funciona, assim. O que é surpreendente é que muitas vezes não é o que nega, é o que não age. Porque tem essas camadas, não negar, dizer, olha, puxa, é muito feio, assim, eu vejo, parece às vezes que até o discurso esperado, só que tá bem, mas o que está sendo feito? Assim? Claro que muita coisa foi feita, claro que há muitas pessoas boas, interessantes, engajadas e tal, mas a gente está muito longe de onde poderia estar. Assim. Inclusive na academia. Você não tá... Academia é parte a ideia de que a academia ia ser uma parte destacada da sociedade não é. Assim, ela está lá replicando os mesmos moldes da mesma sociedade racista, misógina, preconceituosa. Uma entrevista triste essa, o pessoal fica... Vou chorar. Pessoal, desculpa. Não. Mas você falou disso na hora certa, porque assim, apesar dessa forte carga melancólica do livro, por todas essas razões que a gente está pontuando aqui, também há espaço para o afeto na narrativa, né? Um ajuste muito comovente, assim. Há muito da amizade aqui, especialmente da amizade entre homens, muito dos rituais da masculinidade também e das relações de fraternidade que se estabelecem entre sujeitos mais ou menos condenados às mesmas angústias existenciais, assim. E eu achei isso muito bom, porque eu leio muita literatura brasileira contemporânea e raramente eu vejo, assim, uma exploração com tanto interesse dessas relações de amizade entre homens, assim, foi algum ponto que eu achei bem bacana aqui do livro. Mas eu queria saber, assim, sobre quais signos as relações de fraternidade se concretizam entre esses homens contemporâneos aqui do livro, mas claro que você também pode estender aí. 3 deles são cis, héteros, não? Um é gay, a Lana é hétero, mas é mulher. O que acontece, porque aí é uma coisa interessante, talvez vamos dizer assim, são as regras da masculinidade, supostamente, mas há uma relação de afeto muito grande entre o Jô Matos, que é gay, e o amigo que é hétero, assim. Porque não passa por aí, não é? Você é amigo, você não precisa ter nenhuma relação sexual, que quer que seja, porque eles são amigos, é isso, ponto. Amigos compartilhando os escombros, assim. É isso, porque todo mundo ali está meio em frangalhos, não é? Então, o que os une é um pouco
em partes isso, assim, todos no mesmo ambiente de escombros, mas uma percepção já veja, de fragilidade que não é uma espécie de, pelo menos eu supunha quando escrevia, que não é uma espécie de contra-masculinidade, porque na história da literatura brasileira, latino-americana, meu Deus, como é colocado para frente o machinho, não é? Você adora esse pô, você lê, assim, todos são muito machos e muito corajosos e aí quando não aparece isso, aparece o anti-macho, que é macho tanto quanto, assim, porque o signo é o signo da masculinidade. Esses caras, não, eles só estão, sabe, o afeto existe porque eles porque eles compartilham uma existência. Era isso, assim. Uma existência que não precisa ser da masculinidade, que não precisa ser da heteronormatividade, ou o que quer que seja, que é quase o Montaigne dizendo, porque eu sou amigo do La Boétie, porque ele é ele e eu sou eu. Assim. É lindo isso. E a gente pode, e você pode, enfim, mostrar a fragilidade não deve servir como um signo da antimasculinidade, que era o que muitas vezes me incomodava numa certa literatura contemporânea também, assim, que é só o outro lado da moeda. Era falar, não, veja, há algo aqui que passa por um outro lado, é um outro caminho, é um outro percurso, e se instaura por outras razões, não é? O primeiro narrador olha para o amigo dele sendo muito estúpido, fazendo muitas coisas que são contra o próprio interesse dele, que vão e ele se compadece e os dois ficam ali, tem aquele jogo de que um sabe do outro, mas não é que não fala porque tem uma vedação da regra dos homens de não falar, porque existia. Não, eles só não falam porque um não quer machucar o outro, assim, sabe? É isso, como duas mulheres poderiam fazer, não importa, é isso, assim. Acho que isso é um pouco a regra dos afetos que surgem isso, assim, surgem da condição de melancolia compartilhada. Uma melancolia que não está considerando gênero tá aí. E você falou um pouco assim da questão do bem e do mal, né? E claro que isso não está aqui de forma maniqueísta, mas a narrativa movimenta de alguma forma essas duas categorias, sobretudo na última parte, assim, a meu ver, quando elas são até nomeadas, assim, em sonho, né? Eu vou ler, tem um trecho aqui na página 202 que diz: "E em sonho alguém gemia, dizendo que o mal estava ativo na terra, o bem estava empobrecido e triste. E uma voz perguntava se a atividade do mal era decorrente do empobrecimento entristecido do bem ou se era resultado da completa ausência do bem. E alguém respondia gemendo: todo estilo estava imerso em sublimação corrosiva, e isso era o funeral do bem." Eu queria que você falasse um pouco dessas categorias assim, de bem e mal, como é que elas se articulam aqui no livro e se elas vêm num sentido especular a da realidade contemporânea. Elas se dissolvem. Nesse trecho, o que o autor fez, numa grandíssima sacanagem por parte dele, foi ficar fazendo um jogo barroco com as palavras, e se você presta bem atenção, nem bem nem mal significam nada ali, e elas, assim, bem se dissolveu, mas isso também dissolveu o mal, não é? Essa ideia de que bem e mal existem, me parece deve aparecer através dos acontecimentos, não é? Quando há um acontecimento de preconceito, que acontece com a Lana, por exemplo, eu não preciso dizer que aquilo está errado, entendeu? Porque se eu evocar um discurso sobre bem e mal ali, aí já a narrativa foi, aí eu virei pedagógico, aí eu já estou, entendeu? Vamos desmonetizar, cagando regra, eu já estou fazendo uma série de coisas que não dizem respeito a... Não é assim que a gente vive. Não é assim quando... Não é, o que está acontecendo com a nossa vida cotidiana, ninguém para e fala assim, nossa, puxa, será que isso que me aconteceu é o próprio mal metafísico? Se você faz isso, é um puta de um chato, assim. Ninguém faz isso. Assim, porra, pentelho do cacete.
Mas porque não é assim. O que acontece é, num acontecimento singular que se dá, de você parar e falar, pera, isso daqui tá errado, isso daqui não é legal, isso daqui claramente, sabe, não tá legal. Do que reinserir esses... Quando aparece essa parte, que é já esse trecho que é na quarta parte e tal, muito desses em sonho, essa parte supostamente onírica que acontece ali, esses discursos, eles vêm para embaralhar mesmo, assim, para jogar, assim, para ficar... E na abertura dos parágrafos. Que é para dar um efeito um pouco ópio, sabe? Você percebe que aqueles personagens que estão ali, eles estão andando meio sonâmbulos, eles não sabem se estão... Porque algo aconteceu e é muito forte, assim, é muito impactante para eles. Então fica um pouco essa a ideia. Bem e mal se dissolve, mas também todos os discursos absolutos. E aí a gente volta à primeira pergunta, que é a do Adorno, né? Ensaio é para isso. É para você dissolver o absoluto, dizer, não tem. Mas eu queria finalizar assim a nossa conversa trazendo o leitor para o debate, assim. Onde é que você situa o seu leitor, a sua leitora na narrativa, assim? É mais no lugar de testemunha ou de interlocutor? Interlocutor comigo nem a pau, assim, isso é um problema do leitor para resolver, assim, o meu trabalho tá feito. Eu não vou escrever um artigo defendendo caso eu seja criticado, não, isso é algo muito errado de se fazer, assim. O livro está ali, enfim. O que me parece que é fundamental numa certa escrita literária contemporânea, hoje, não é Brasil, assim, em qualquer lugar, assim, é de que os discursos absolutos, os discursos totais, grandes, acabaram, assim. E não é que essa coisa um tanto batida de teoria literária, o leitor tem que fazer o seu esforço, tem que complementar, não sei. É porque são instâncias completamente diferentes, não é? A minha instância escrevendo lá e me divertindo, enfim, quem sofre com isso é a Nicole, a minha mulher, que tem que ficar aguentando, eu sei lá, não sei o que fazer aqui. Mas esse é um momento meu, e só importa a mim, e ele acaba. E aí depois, o que o leitor faz com aquilo é um problema dele, assim. Não é que ele vá complementar, ou que ele complemente ou não, que ele se afete ou não, todas essas coisas estão na instância dele, assim. E aí ele que faça, assim. Como eu faço quando sou leitor. Não é? O privilégio de que eu nunca vou ser leitor do meu próprio livro. Então é maravilhoso, eu não tenho que lidar com isso, pronto, acabou. E eu nem leio também, porque acabou o interesse. Mas eu acho... Eu não faço as coisas para facilitar a vida do leitor, isso certamente, assim, eu nunca fiz. Eu adoro plantar sacanagem e plantar, sabe, é tudo muito obsessivamente conectado, todas as partes têm coisas que depois em outra parte não é, ressoa, evoca e tudo mais. E essa coisa de que foi acontecendo, não, eu sabia exatamente onde estava, tem um plano diretor e está sendo seguido à risca, eu sei todas as referências a todas as coisas. Assim, e era da minha parte intencional. Mas eu dizer isso não importa nada, porque é da minha parte intencional, eu nunca vou falar e agora tá ali. Eu queria que você lesse um trechinho então agora, por favor. E no sonho alguém dizia que os pastores enterraram o sol na floresta calva, e uma voz perguntava se era realmente calva, se não era estéril, mas alguém respondia que era igualmente calva e estéril, porque era nua como a esterilidade assexuada. Em um canto do caderno de faculdade encontrei o seu número de telefone escrito em uma linha desnecessariamente diagonal, seguido logo abaixo por seu nome, Fabrício. Na parte superior da página estava a direção de uma loja de música que você indicou. Logo no meio havia algumas frases dispersas do que parece ter sido uma palestra. Seu primo ligou para a casa da minha mãe e ela me ligou. 7 da manhã e eu acordei violentamente assustado, meu celular vibrando na madeira daquele criado mudo que veio junto com alguns outros móveis por força do contrato de aluguel. Meu nome pronunciado com um choro abafado e era como se eu estivesse sendo informado de minha própria doença terminal. Você está acordado? A pergunta veio como querendo testar a água antes do pulo.
Agora estou, respondi azedo. É sobre o Fabrício, minha mãe disse engasgando, seu amigo. O primo dele ligou aqui querendo te encontrar. Ela continuou com a garganta seca, como se podia notar pelo arrastado da voz. Você está realmente acordado? E logo depois a pergunta que anunciava o tom do que estava para ser dito. Você está sentado? Ali eu soube o que você havia feito. E aquilo bombeou um sangue desconhecido para dentro do meu peito, definidor último da realidade das coisas. Enquanto a voz materna dizia, quase sussurrando, que era melhor entrar em contato com o seu primo, Ricardo, que também seu pai deveria estar precisando de alguma coisa nesse momento tão difícil, fiquei tentando me aprisionar àquele instante eminentemente anterior à ligação, quando os olhos fechados deixavam a mente trabalhar em seu nível de múltiplas consciências, nenhuma delas conhecedora daquela nova situação. Depois da ligação, fui até aquela caixa com as coisas antigas que havia recuperado da casa dos meus pais, onde estavam as partituras esquecidas e o que poderia ser considerado como minha primeira tentativa de deixar uma impressão no mundo que se anunciava, mas que nunca se revelava. Na caixa, o caderno que continha a prova do dia exato em que nos conhecemos. Nós dois com 17 anos, você dando aulas de violão clássico para conseguir pagar os livros da faculdade e para ter algum mínimo de independência. Em um sarau de chorinho, onde tocava o seu professor de outros tempos, você fazendo uma ponta e eu pensando que aquilo estava completamente fora do meu alcance. Quis conversar para saber o que você sabia. Devo ter confessado minha ignorância. Ou devo ter escondido a ignorância para não deixar aparentar as rachaduras do ego imaturo. Você acolheu minha angústia com as duas mãos, depositou-a em um canto e começou a conversar normalmente, agindo feito um velho amigo. Perguntou se eu tinha um violão em casa e eu respondi que sim, que tocava violão, guitarra, piano, mas que agora, com a faculdade, estava focando no violão clássico e no piano. Sua animação com minha resposta era de uma criança. Sugeriu um encontro para mostrar uma ou outra coisa com seu violão de 7 cordas. Chorinho, jazz, samba, blues, milonga ou chamamé, isso é tudo a mesma coisa, você disse e piscou o olho. Pega o meu telefone, pode ligar à noite, depois das 11. Foi aí que você contou que seu pai tinha um sono pesadíssimo e, quando não estava viajando, dormia feito uma pedra pelo cansaço do trabalho. Foi nesse mesmo dia que você contou que estava no primeiro ano de psicologia, dando aulas de violão para a molecada do bairro e fazendo alguns outros trabalhos esporádicos. Sua justificativa para todo esse empenho foi: é preciso pagar a cerveja. Mas em seu copo tinha água e logo ficou evidente que a razão era outra. O caderno com seu número contava sobre aquele encontro, onde tudo era potência e nada parecia cortar as mentiras ditas para abafar a verdade de uma realidade ainda não realizada. Joguei o caderno fechado sobre a cama e, conforme o amontoado de papel subiu e desceu no cobertor, senti aquele sangue viscoso forçando o caminho por minhas veias e artérias. Precisava ligar para o seu primo. Precisava ir até o apartamento de seu pai. Você estava morto e alguém teria que fazer alguma coisa. Bom, então essa foi a nossa conversa sobre Saturno Translado, um ensaio romanesco, que saiu pela editora Sete Letras. Foi muito bom conversar com você, gostei a beça e gostei muito do livro também. É uma recomendação que eu faço assim com muita força, gente. Leiam Saturno Translado. E saiu um vídeo, resenha do Yuri, eu adorei o vídeo que ele fez no Livrada pro livro. Acho que também pode ser uma boa para vocês conhecerem um pouquinho aqui. E muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Obrigado pelo convite também. Foi legal conversar e espero que o pessoal aproveite algo das suas perguntas. E das suas respostas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.